Olá, as 5 linguagens do amor e a sua relação com os chakras. Que legal falar sobre esse tema, amor. É um dos sentimentos mais nobres, né? E isso já é falado desde os tempos antigos e eu gosto muito de falar sobre isso. Boa noite, meninas queridas, sejam bem-vindas. Que bom ver vocês aqui. Eu acho que todo mundo vai gostar demais desse tema que nós vamos falar hoje aqui. As 5 linguagens do amor. E eu já quero saber quem tá entrando aqui, se já ouviu falar disso. Quem já leu o livro. Só digam pra mim, sim, quem conhece as 5 linguagens do amor. E não, quem não conhece, quem nunca ouviu falar. Quem sabe vai achar bem legal essa relação que a gente vai fazer hoje com os chakras. E quem não conhece vai aprender uma coisa super importante sobre os relacionamentos. Todos os relacionamentos. E eu coloquei, a Lene disse que sim. Eu coloquei a musiquinha aqui, Amei Te Ver, do Thiago York. Não sei se tá dando pra ouvir aí. Ó, a Carolina disse que não conhece. Então fica aqui, porque você vai aprender uma coisa muito legal hoje, Carolina. E depois, se você quiser, você pode ler o livro, né? 5 Linguagens do Amor. É um livro bem bacana. Aí, tá dando pra ouvir a musiquinha do Thiago York? Então não tá muito alto o meu computador. Pessoal, hoje a minha voz não tá das melhores, eu tô aqui com um própolis passando, né? Esse frio aí deu uma atacada na garganta. Mas vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, né? Eu sou Elizabeth, toda segunda-feira estou ao vivo com vocês, falo muito sobre espiritualidade, sobre os chakras. Olá, Eliane entrando, sejam muito bem-vindos. Chamem o pessoal para vir com a gente. Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. E isso é uma teoria muito legal pra gente levar para os relacionamentos, né? Para todo tipo de relacionamento. Eu acho que essa música do Thiago York, ela tem muito a ver, né? Porque ela é uma música, olha só, né? O tema da música, Amei Te Ver. Então o ver, mas é o olhar para ver. Porque olhar é uma coisa, mas olhar e ver, enxergar de verdade é muito mais profundo, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre o que é se relacionar bem com as pessoas a partir das 5 linguagens do amor. E deixa eu já diminuir a musiquinha dele que tá linda, né? E aí, diga pra mim, Leila, se você já conhece essa teoria das 5 linguagens do amor. Porque aí eu quero que no final da live todo mundo identifique qual é a sua linguagem do amor. E se você tiver um companheiro, uma companheira, uma pessoa, identificar o dela também, o dele também, tá? E é claro, gente, as 5 linguagens do amor a gente aprende para se relacionar melhor com as pessoas, tá? Não quer dizer que seja também só relacionamento afetivo. É todo tipo de relacionamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os colegas de trabalho, relacionamento com os pais, todo tipo de relacionamento, tá? Então, olha só, vou contar a historinha para vocês primeiro, né? Como que eu cheguei a esse conhecimento e, né, como é que isso aconteceu na minha vida. Há uns anos atrás, uma amiga minha, ela me contou sobre isso. Ela falou, você conhece as 5 linguagens do amor? Aí eu falei, não, eu nunca ouvi falar disso. E ela falou, olha, tem um livro, né? Oi, Camila, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. E aí ela me contou sobre o livro, né? E esse livro, o título dele é As 5 Linguagens do Amor. Ele foi escrito por um autor chamado Gary Chapman, que é um livro que tem uma pegada de espiritualidade, assim, também, porque ele é uma pessoa religiosa, né? E aí, esse livro é muito legal, porque ele escreveu baseado nas experiências dele de ajudar casais, né? E aí ela falou e eu fiquei muito interessada e rapidamente ela me contou assim, resumindo, quais eram as 5 linguagens do amor. E eu falei, gente, que coisa mais interessante. E aí eu fui, comprei o livro e li o livro. Quando eu li o livro, eu achei assim muito, muito interessante a teoria. Conforme eu fui lendo, eu fui enxergando as coisas, eu fui vendo o quanto que isso é real, sabe? E aí eu falei, gente, isso é muito interessante e a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Todos nós temos uma linguagem do amor e todas as pessoas têm, né? As pessoas que nós nos relacionamos. Então, quando a gente entende a linguagem do amor daquela outra pessoa e nós passamos a fazer
as coisas certas que a pessoa vai se sentir amada, o nosso relacionamento melhora muito. Olha que interessante, né? E todo tipo de relacionamento. Agora também tem o contrário. Se você não faz aquela linguagem do amor para a pessoa, ela não vai se sentir amada, embora às vezes você ache que está fazendo o melhor. Às vezes você acha que você está fazendo o máximo naquele relacionamento, mas você não está fazendo a principal, que é a linguagem do amor daquela pessoa. E aí ela vai se sentir de lado, ela não vai se sentir amada, ela não vai se sentir plena, porque a linguagem certa para ela não está sendo transmitida. Nossa, e isso é uma teoria tão legal, e isso ficou tão famoso e tão conhecido que depois criaram um outro livro que é As 5 Linguagens do Amor nos Negócios, que as pessoas começaram a levar isso para vendas, para empreendedorismo, para marketing, e eu achei isso muito legal, muito sensacional, né? Então, por exemplo, se você tem um funcionário, uma funcionária, seja na sua casa, seja na sua empresa, e você entender a linguagem do amor dessa pessoa e você tratar ela dessa forma, você dar para ela de vez em quando coisas que se enquadram na linguagem do amor dela, ela vai se sentir conectada com você, essa pessoa, e ela vai amar trabalhar para você, né? Ela vai ficar feliz de trabalhar porque ela vai se sentir amada, ela vai se sentir, digamos assim, reconhecida, né? E como, né, eu sempre tenho falado para vocês aqui sobre os chakras, e que os chakras são um guia de desenvolvimento humano, ou seja, cada chakra desenvolve uma área da nossa vida, eu entendi que as 5 linguagens do amor, para que a gente possa fazer elas para as outras pessoas, a gente também precisa estar com os nossos chakras ativados. A minha é a lealdade, o Reinaldo é compreensão. Eu não sei se essa lealdade e compreensão entra bem nessas 5 linguagens que eu vou falar hoje, mas depois você faz uma análise aí, tá? Então vamos lá. Vamos para elas, então? Vamos falar sobre quais são as 5 linguagens do amor? Então, a gente vai passando uma por uma e depois a gente vai fazer a correlação com os chakras, tá bom? Se alguém, de repente, entrou nessa live e nunca ouviu falar em chakras, eu quero dizer pra você que todos nós temos chakras, eles fazem parte do nosso corpo e eles são centros energéticos do nosso corpo, vibracional, e que eles precisam fluir, a energia dele precisa fluir bem para que a função dele seja exercida nas nossas vidas. Existem 7 chakras principais e cada um tem uma função no nosso corpo. E hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor e vamos fazer a correlação das 5 linguagens do amor com os chakras, ou seja, a gente vai entender que a gente precisa da energia do chakra para expressar essa linguagem do amor que o nosso companheiro, a nossa companheira precisa. Aí quando eu falo companheiro, companheira não é só na relação afetiva íntima, em todos os tipos de relacionamentos. E até inclusive é importante a gente pensar que para nós nos relacionarmos bem com as pessoas, nós precisamos nos conectar com o nosso amor próprio. Isso é muito importante. Quando nós nos conectamos com o nosso amor próprio, ou seja, nós respeitamos a nossa felicidade íntima, a gente consegue muito mais amar aos outros e expressar a linguagem do amor certa para as pessoas. Então vamos lá, retomando isso. Se eu estou me agredindo, ou seja, vivendo um relacionamento tóxico, ou se eu estou me agredindo no sentido de não fazendo o que é bom pra mim, estando num trabalho que eu não quero, vivendo uma vida que eu tô infeliz e que eu fico compensando com outras coisas pra aguentar, trazendo prazeres ruins pra minha vida que afetam o meu corpo só pra compensar aquela minha frustração interna, eu não estou conectada com o meu amor próprio. Se eu não estiver conectada com o meu amor próprio, é mais difícil de eu amar as outras pessoas. Então isso é a base para tudo, tá? A gente até teve uma live falando só sobre amor próprio. E agora vamos começar a falar especificamente sobre as 5 linguagens do amor, tá? Então, para você que está entrando agora, pessoal, todos nós temos uma das 5 linguagens do amor, que é a forma que nós nos sentimos amados, é a forma que quando a pessoa faz aquilo para nós, nós nos sentimos amados, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é palavras de afirmação. Então, você que está acompanhando a live pode ir anotando, né? De repente, teve alguém, acho que a Carolina, que falou que ela nunca tinha ouvido falar nessa teoria, né? Palavras de afirmação, essa é a primeira. Palavras de afirmação é assim:
É aquela pessoa que, para ela se sentir amada, ela precisa receber elogios, tá? E não é só elogios, ela precisa que falem para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é linda, o quanto ela é especial. Então é aquela pessoa que ela gosta de receber mensagens de texto, por exemplo. Ela gosta que comentem as postagens dela. É aquela pessoa que ela gosta que reconheçam uma coisa que ela fez. Então, digamos que a pessoa ela fez uma comida bem gostosa, todo mundo comeu aquela comida. Ela vai se sentir amada a partir do momento em que as pessoas falarem: nossa, que comida deliciosa, parabéns, muito obrigada, você fez uma comida tão gostosa. Então, olha só, são palavras que estão vindo e afirmando para ela que a comida estava boa. É aquela pessoa que ela vai gostar de receber uma mensagem dizendo: nossa, como você é linda, como você é querida, ai amiga, como você é uma amiga especial para mim. É aquela pessoa que ela vai gostar de receber mensagens dos pais dela, por exemplo: ai filha ou filho, como te amo, como você é especial. No relacionamento afetivo, ela vai gostar, por exemplo, que a pessoa coloque, sei lá, um post-it no espelho, que ela vai olhar e vai ver que foi afirmado para ela assim: eu amo você. Ela tem essa necessidade. Agora, digamos que as pessoas que convivem, que se relacionam com essa pessoa, que tem essa linguagem do amor, não façam isso. Ela conviva com uma pessoa que nunca elogia o que ela faz, que nunca escreve uma mensagem para ela, que nunca diz nada para ela nesse aspecto de afirmar para ela aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que já é real, mas ela quer essa afirmação. Automaticamente esta pessoa não vai se sentir amada. Não importa se a outra pessoa faça todas as outras coisas para ela, ela não vai se sentir amada, porque a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. Então não interessa se derem presente, não interessa se abraçarem, agarrarem ela, porque não é a linguagem do amor dela. Pessoal, de vez em quando eu vou ter que dar umas paradinhas por causa da minha garganta hoje, tá? Mas eu não quis deixar de fazer a live por causa disso. Estão entendendo, então, qual é a linguagem do amor das palavras de afirmação? Então, assim, se você que tá nessa live conhece alguém que tenha essa linguagem do amor, que você sabe que essa é a linguagem do amor daquela pessoa, faça muitos elogios para ela. Faça elogios, mande mensagens de texto. Se ela fizer uma postagem em algum lugar, por exemplo, vai lá e faz um comentário, elogia aquela pessoa. E às vezes para essa pessoa não basta só você colocar uma carinha, um coraçãozinho, ela quer palavras, ela quer textos. Ela vai adorar receber textos, tá? Oi, Regina, tudo bem? Eu me arrisquei em fazer uma live para vocês hoje com a garganta meio ruim. Peço desculpa pra vocês, eu sei que eu consigo, só tenho que dar umas paradinhas, tá? Porque eu tô trabalhando o dia todo assim, tá tudo bem, tá? Muito bem, gente, então nós vamos fazer a relação das 5 linguagens do amor com os chakras, tá bom? Só que eu vou primeiro passar as 5 linguagens do amor e depois eu volto retomando e fazendo a relação com os chakras. Agora vamos para a segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Bem, a pessoa que tem essa linguagem do amor, ela quer atenção. Então não adianta você querer conversar com aquela pessoa olhando para baixo, olhando no celular, falando: tá bom, amor, tá, beleza. Ela não vai se sentir amada, para ela vai ser uma ofensa. Por quê? A linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é olho no olho, é estar realmente com você. Quando a criança tem essa linguagem do amor, ela quer que você brinque com ela. Ela quer que você fique conectada com ela. Oi, Edna, tudo bem? Não adianta você estar com a criança e pensando em outra coisa e fazendo outra coisa. Ah, mas eu tô com a criança. Não, para ela você não tá com ela. Porque estar com ela é estar 100% conectada com ela. É estar olhando no olho. Então, se você se relaciona com uma pessoa que tem essa linguagem do amor, você tem que tirar um tempo do seu dia para estar com ela 100%. Tempo de qualidade, gente.
Então, quem tem essa linguagem do amor é aquela pessoa que ela vai querer que de vez em quando você vá em algum lugar com ela. Por exemplo, você acompanhe ela numa compra, ela vai lá fazer uma compra e você vai junto com ela. Dá opinião na compra dela, acompanha realmente ela naquilo, mas assim, desconectado de outra coisa. Você vai ao cinema com ela, você para assistir um filme com aquela pessoa. Se você vai num restaurante com essa pessoa, você tem que ficar conectado com ela. Você tem que olhar no olho dela. Você tem que estar 100% conectado com essa pessoa. Se você for num restaurante com essa pessoa e levar o seu celular e ficar falando no celular enquanto tá com ela, mexendo no celular, ela não vai se sentir amada, porque a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Então pensem se vocês conhecem alguém que vocês se relacionam que tem essa linguagem do amor, porque aí você já sabe como agir com essa pessoa e como não agir com essa pessoa. E se você, por acaso, se identificou com essa linguagem do amor, então você já sabe que às vezes você pode não estar se sentindo amada porque a pessoa não entendeu a sua linguagem. E não quer dizer que a pessoa não te ama. Não quer dizer isso. Quer dizer que às vezes ela está fazendo do jeito dela, do jeito que é a linguagem do amor dela e não do jeito que é o seu. Então a gente precisa agir com as pessoas de acordo com a linguagem do amor das pessoas e não do nosso. Por exemplo, eu já sei qual é a minha linguagem do amor, então eu quero que as pessoas façam isso comigo, mas com os outros não adianta eu fazer. Com os outros eu tenho que fazer aquilo que é a linguagem do amor daquela pessoa e não a minha. Deu para entender? Ficou claro isso, gente? Ok? Vamos para a terceira linguagem do amor. Quem entrou atrasado, nós estamos falando sobre as 5 linguagens do amor. E depois nós vamos fazer uma correlação com os chakras e entender qual chakra a gente usa para expressar essa linguagem do amor para as pessoas que nós queremos agradar, tá? Bem, a terceira, então, é presentes. Essa linguagem do amor, ela tem muito a ver com a gente dar presentes para as pessoas, mas eu não tô querendo dizer gastar com coisas caras. Eu tô dizendo aquela pessoa que ela fica muito feliz porque alguém comprou uma coisa pensando nela e deu para ela aquilo. Ou às vezes nem comprou, sei lá, pegou uma pedra na rua, uma planta na rua, alguma coisa que fez com que ela lembrasse daquela pessoa e levou para ela. Então, por exemplo, eu tô com um olhinho aqui, né? Um olhinho essencial. Aí eu chego pra essa pessoa e falo assim: olha, eu acho que esse olhinho é sua cara, eu acho que ele vai ser legal, então eu pensei em você, eu quero te dar. Aquela pessoa vai se sentir tão amada, porque você lembrou dela, você pensou nela. Normalmente, essas pessoas que têm essa linguagem do amor, elas guardam muitas coisas. Elas guardam coisinhas na casa dela, elas têm lembrancinha que elas ganharam há anos atrás. Elas têm muitas fotos, elas são um pouco saudosistas, elas têm várias coisinhas. E elas adoram ganhar coisinhas, tá? E elas são as pessoas que também, muitas vezes, elas também presenteiam os outros. Porque como essa é a linguagem de amor delas, elas gostam de ir na sua casa e levar alguma coisa pra você. Porque é assim que elas expressam o amor, tá? Então, se você conhece uma pessoa assim, você já sabe que essa pessoa ela é apegada a detalhes, a coisinhas detalhistas. E olha que legal, né? De que às vezes você não precisa gastar para agradar aquela pessoa, mas o que ela precisa é saber que você pensou nela e ela é conectada às vezes a um objeto, a uma coisa mais material, né? Que pode ser uma florzinha da natureza, uma pedrinha, mas é uma coisa mais materializada, ela precisa de uma coisa mais materializada para se sentir amada, tá? Então ela é aquela pessoa que ela vai gostar de detalhes, de lembrancinhas, de coisinhas. Ah, eu trouxe uma xícara para você tomar o seu café com essa xícara, sabe? Olha, eu trouxe para você uma vela que você pode acender quando você for rezar com essa vela. Olha assim, são detalhezinhos que a pessoa, ela vai se sentir muito amada, tá? Às vezes você pode até dar um alimento para ela. Tipo, eu tô te dando um bolo, eu tô te dando... Olha, eu fui para tal viagem, eu trouxe isso aqui, que é uma comida típica desse lugar. Então, as pessoas que têm essa linguagem do amor, presentes, elas vão gostar muito de ganhar coisas de lugares que você traz daquele lugar que só tem naquele lugar aquilo, sabe?
Essa é uma linguagem do amor muito interessante, né? Porque fica bem mais simples, às vezes, da gente agradar essa pessoa. Agora, se ela tem essa linguagem do amor e alguém que ela convive nunca dá nada pra ela, ela não vai se sentir amada. Imagina ser casada com uma pessoa, ter essa linguagem do amor e aquela pessoa que ela é casada nunca dá nada pra ela. Olha só, ela vai estar casada com alguém que às vezes ama muito ela, mas não entendeu a linguagem do amor dela e não fez para ela aquilo que ela mais precisava para se sentir amada. Então, de uma forma geral, quando a gente entende as linguagens do amor das pessoas, a gente acaba se conectando muito com o nosso chakra cardíaco, que é o chakra do fraternismo, da empatia. Ou seja, eu começo a olhar para fora, eu começo a olhar para os outros e eu começo a me doar mais, a trazer o altruísmo para minha vida, né? Olhar para fora, olhar para ver e querer agradar. E é muito legal, gente, porque quando a gente entra nesse processo, a gente sai um pouco do ego. A gente sai um pouco do nosso lado mais egóico e vai pro fraternismo. A gente começa a ativar chakras superiores. A gente começa a querer amar mais as pessoas e isso é muito bom, é muito positivo pro nosso processo evolutivo, tá? Falamos 3 já, né? Agora nós vamos para a 4ª linguagem do amor. A 4ª linguagem do amor é atos de serviço. Atos de serviço é quando a pessoa se sente amada, quando servem a ela, quando fazem coisas para ela. Então, por exemplo, vamos lá, vamos colocar isso em exemplos. É aquela pessoa que ela vai gostar, por exemplo, que você ajude ela em alguma coisa. Por exemplo, digamos que essa pessoa vai fazer uma mudança. Eu gosto desse exemplo. Aí você fala para ela assim... Ai, pessoal, desculpa. Aí você fala para ela assim, olha, você vai se mudar? Eu vou te ajudar na sua mudança, tá? Eu vou te ajudar a arrumar as caixas. Ela vai se sentir muito amada, porque você está servindo a ela, você está tirando o seu tempo para ajudar ela em alguma coisa. É aquela pessoa que se ela for um colega de trabalho, você falar, deixa que eu te ajudo a fazer isso aqui, para você terminar mais rápido, por exemplo, porque eu tô com tempo livre, ela vai se sentir muito amada por aquele colega de trabalho, porque aquele colega foi e serviu a ela. Então, por exemplo, se você for casado, namorar com alguém que tem essa linguagem do amor, essa pessoa ela vai gostar que você faça coisas do tipo assim, sei lá, leva o carro dela para arrumar, leva uma coisa dela para consertar, arruma uma coisa da casa dela que tá quebrada. Por exemplo, se você namora alguém que tem essa linguagem do amor e ela tem uma coisa para arrumar na casa dela, e você vai lá e arruma e resolve aquele problema. Nossa, essa pessoa vai se sentir muito amada, porque você prestou um serviço para ela. Entendem que são coisas bem simples, tá? Nada tão mirabolante assim. Outra coisa que ela vai gostar é que você prepare um alimento para ela, tipo assim, faz um café da manhã, leva um café da manhã na cama, você diga para ela assim, olha, eu fiz isso aqui para você. Olha, eu sei que você ia chegar cansada do trabalho, então eu já fiz a janta, tá pronto, tá aqui, ó. É só você comer. Você está servindo a ela, né? Então, servir a ela vai fazer com que ela se sinta muito amada. E a gente pode aplicar isso, né, em várias áreas das nossas vidas, porque eu tenho certeza que conforme eu vou falando aqui, vocês vão lembrando de algumas pessoas que têm essas linguagens do amor, né? Atos de serviço. E agora nós vamos para a 5ª linguagem do amor, tá? A quinta linguagem do amor é toque físico, tá? Toque físico, gente, ele é o agarrar mesmo, sabe? É o pegar, é o agarrar, é o beijo, o abraço. Então é assim, é aquela pessoa que ela não gosta simplesmente de dar um beijinho no rosto, não. Ela encontra um amigo, uma amiga, uma pessoa, ela vai querer assim, ó, dar um abração bem apertado. E quando ela tem, por exemplo, filhos, ela vai esmagar muitos filhos. Lembram da Felícia, da personagem do desenho antigamente, que ela agarrava os bichinhos, os animais, eles ficavam doidos assim? A Felícia, ela tem essa característica do toque físico, tá? E quando a pessoa está num relacionamento afetivo,
com alguém, se você é casado, casada, se você namora com alguém, a pessoa que tem essa linguagem do amor, ela vai querer ser beijada, abraçada, tocada, muito mais do que as outras pessoas. O que ela vai gostar também? Ela vai gostar do famoso cafuné, sabe o carinho na cabeça? Ela é aquela pessoa que às vezes ela vai gostar de deitar no seu colo e ela vai adorar que você fique lá um tempão passando a mão na cabeça dela. Tá? E com crianças é bem legal, porque tem algumas crianças que têm essa linguagem do amor. E elas adoram esses toques físicos, tá? Pessoal, quem tá entrando agora já um pouquinho mais atrasado, hoje eu estou falando sobre as 5 linguagens do amor. E como eu falo muito sobre chakras, sobre as bioenergias, eu vou fazer uma correlação das 5 linguagens do amor com os nossos chakras. E aí nós vamos entender qual chakra eu vou usar mais para expressar determinada linguagem do amor. Pessoal, vocês que estão comigo aqui desde o começo, agora eu quero saber, vocês identificaram qual é a linguagem do amor de vocês? Entre essas 5 que eu falei aqui? E aí, quem já identificou, escreve aqui para mim. Então, a primeira delas é palavras de afirmação. A segunda delas é tempo de qualidade. A terceira é presentes. A quarta é atos de serviço. E a quinta é toque físico, tá? Teve alguém, acho que foi a Carolina, não sei se você tá aí ainda, Carolina, que falou que não conhecia essa teoria do Gary Chapman. Ah, você, tempo de qualidade, olha aí, você já identificou a sua. Agora, Carolina, se você tiver alguém, não sei se você tem relacionamento, né, com alguém, se você tem filhos, enfim, pai, mãe, irmãos, colegas e principalmente, né, o relacionamento afetivo, tenta identificar o das outras pessoas também. Isso é muito importante, tá? A Lene, atos de serviço. Olha que legal, Lene. E assim, vocês entenderam qual é o de vocês e é bem legal entender qual é o das pessoas que vocês se relacionam. Isso é bem importante, tá? E a gente já vai começar a falar mais disso agora que a gente vai entrar nos chakras. Porque assim, pensem bem. Se vocês expressarem a linguagem do amor certa para aquela pessoa, ela vai se sentir muito amada e muito conectada com você. Então é uma forma de melhorar a relação. É uma forma de melhorar o relacionamento. O meu filho Davi, por exemplo, ele é tempo de qualidade, igual a Carolina. Então, se eu vou assistir um filme com ele, eu não posso levar o celular. Porque eu sei que se eu olhar o celular, ele fala assim, mãe, eu vou voltar ao filme porque você não viu. Porque ele quer que eu fique conectado com aquilo que ele também tá fazendo ali, que é assistir aquele filme. Me identifiquei com quase todos, mas me identifiquei mais com presentes. Camila, na verdade, a gente tem um, tá? Que é o principal. É normal, às vezes, a gente se identificar com mais do que um. Porque às vezes a gente tem 2 mesmo, tá? Mas tem que ter um que é o principal. Tá? Se você se identificou com presentes, legal, assim, né? Porque aí você já sabe que para você se sentir amada, as pessoas precisam te trazer presentes, né? Então, essa é a sua linguagem do amor. Isso é importante a gente entender. E é importante a gente entender das pessoas que a gente se relaciona, né? Legal, gente. Vocês querem saber qual que é a minha linguagem do amor? Nossa, agora minha água já tá quase acabando aqui, minha garganta tem que ficar boa. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Eu adoro que as pessoas me mandem mensagem, que me falem coisas, que elogiem minha comida. Eu gosto muito, tá? Às vezes eu recebo alguma mensagem de algum paciente, né? Agora esses dias aconteceu isso, de uma paciente que eu tava acompanhando há meses, que ela chegou com uma crise bem grande de dor. E aí, um domingo, acho que foi, um sábado, ela me mandou uma mensagem bem bonita. Ela falou assim, muito obrigada por você ter feito parte de um dos momentos mais difíceis da minha vida. Você foi muito importante pra mim, você me ajudou muito, eu sou muito grata por ter você na minha vida. Gente, eu fiquei muito maravilhada com aquela mensagem, porque a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquilo. Às vezes, o meu pai, ele escreve no grupo lá, né, da nossa família, alguma coisa assim, essa é minha garotinha, essa é minha garota.
eu fico toda derretida, né? Porque é meu pai me reconhecendo, escrevendo uma coisa, me reconhecendo. Então, olha só, né? Quando vem palavras de afirmação para mim, a minha energia se eleva. Ela se eleva bastante, tá? Porque é a minha linguagem do amor, né? A Lene falou que a dela é serviços. Então, poxa, quando alguém fizer alguma coisa pra Lene, ela vai se sentir muito amada, né? A Carolina falou que é tempo de qualidade. Então, se alguém falar assim pra ela, vamos tomar um café? E essa pessoa for bem conectada com ela, sentar lá naquele café, olhar nos olhos e conversar, às vezes pra Carolina vai bastar 10 minutos, mas 10 minutos de conexão pra alguém que o tempo de qualidade dela é a linguagem do amor vai ser muito importante pra ela, tá? Então, é a pessoa que vai se sentir feliz com esse tipo de coisa. E isso se encaixa para todos nós, né? A Camila falou que o dela é presentes. Então, quando a pessoa der, levar uma coisa para ela, uma florzinha, uma coisa, ela vai se sentir muito amada. Ela vai se sentir muito amada. Por quê? Ela vai olhar aquilo e ela vai falar assim, gente, lembraram de mim, pensaram em mim, que legal. E ela vai se sentir amada. E agora é o momento da gente começar a pensar na linguagem do amor das pessoas que a gente se relaciona, né? Das outras pessoas. Então, nós vamos começar a fazer a relação com os chakras. Quem já acompanha as lives, já está acostumado com os assuntos dos chakras, mas quem não está, fique bem à vontade para fazer alguma pergunta. Se você, de repente, nunca ouviu falar sobre os chakras são os centros energéticos do nosso corpo. Nós temos 7 chakras principais que têm funções no nosso desenvolvimento humano. E a partir do momento que a energia flui adequadamente por aquele chakra, a função daquele chakra é exercida nas nossas vidas, tá bom? Bem, então vamos lá, gente. Vamos começar aqui da mesma sequência que eu fiz, palavras de afirmação, tá? Que é a minha linguagem do amor. Acho que ninguém aqui falou que é a linguagem do amor, né? Só eu. Mas se for de alguém, escreve aí. Palavras de afirmação, quando a gente quiser exercer isso para as outras pessoas que têm essa linguagem do amor, nós vamos usar o nosso chakra laríngeo, tá? Por quê? Porque o chakra laríngeo, ele é o chakra da comunicação. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um relacionamento com uma pessoa que tem bloqueio de chakra laríngeo, tá? Vou pegar meu pai como exemplo, tá? Só para vocês entenderem. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação, então eu necessito que me afirmem elogios, que gostem de mim, que me amem, né? Aí vamos pegar o meu pai. Digamos que o meu pai tem o chakra laríngeo bloqueado. Então ele tem dificuldade de se comunicar, por exemplo, tá? Cássia, não consegui pegar tudo. Então, Cássia, a gente tá falando sobre as 5 linguagens do amor, tá? E que cada pessoa tem uma linguagem do amor. Só que eu vou deixar a live gravada, então depois você pode assistir o começo também, tá? Então, mas eu vou retomar todas elas aqui. Então, eu tô começando aqui de novo com palavras de afirmação. A pessoa que tem essa linguagem do amor, ela gosta de receber mensagens, elogios, que afirmem as coisas pra ela, digam pra ela o quanto a amam, elogiem quando ela faz uma comida. Então, digamos que eu tenho essa linguagem do amor, quer dizer, é a minha, e o meu pai, ele tem um chakra laríngeo bloqueado. E ele tem muita dificuldade de se expressar. Então, digamos que é aquela pessoa que ele me ama, mas ele não consegue falar. Ele, por exemplo, comeu uma comida bem gostosa que fui eu que fiz, ele entendeu que a comida é gostosa, mas ele não consegue elogiar, porque ele é bloqueado. Vocês conhecem pessoas assim? Tudo que ela sente é pra dentro. Ela sente amor, ela sente afeto, ela gosta. Porém, ela não consegue expressar, ela é bloqueada, ela é uma pessoa fechadona. Sou bem devagar por motivo de enfermidade. Tá bom, mas fique bem à vontade, passa a perguntar o que você quiser, tá bom? Fica bem à vontade aqui, é um bate-papo entre nós. Aí, o que vai acontecer nessa historinha que eu tô contando pra vocês? Eu vou achar que meu pai não me ama. Eu não vou me sentir amada. Mas qual que tá o problema aí entre essa relação? Tá um problema que a minha linguagem do amor é palavras de afirmação e ele tem o chakra laríngeo bloqueado. E ele tem dificuldade de elogiar alguém. Então, olha só, eu não vou me sentir amada, mas não quer dizer que ele não me ama. Quer dizer que ele não tá conseguindo expressar aquilo que ele sente. Então, vocês estão entendendo que ter um bloqueio de chakra é algo
que afeta os nossos relacionamentos? Estão entendendo isso? Se a pessoa, ela se relaciona com alguém que tem essa linguagem do amor e ela não é uma pessoa que gosta de se expressar, ela não é uma pessoa que gosta de elogiar, ela não é uma pessoa que gosta de escrever mensagens, ela não vai passar a mensagem certa para a pessoa. É como colocar duas pessoas que falam idiomas totalmente diferentes. Elas estão tentando se comunicar e não conseguem. Uma fala uma língua, outra fala outra. E não quer dizer que elas não querem, quer dizer que tem uma desarmonia ali. Tá? Então a gente precisa que o chakra laríngeo flua adequadamente para que a gente consiga expressar o que a gente sente pelas pessoas, né? Eu acho que faz uma semana que eu fiz a live sobre o chakra laríngeo, não é, pessoal? Quem tava aí me lembra, mas acho que foi, que a gente falou sobre engolir sapos. E eu falei sobre isso, né? Que a gente expressa afetividade, que a gente expressa sexualidade, por exemplo. Então, olha só, às vezes a pessoa sente tudo isso aqui dentro, ela quer tocar, ela quer expressar, ela quer falar que ama, mas ela não consegue, porque ela tem bloqueio de comunicação, e não quer dizer que ela não sente. E pensem, gente, como essas pessoas sofrem. Elas sofrem porque elas gostariam de expressar mais, mas elas têm bloqueio. Tá? Então agora a gente vai fazendo essa relação aqui das 5 linguagens do amor com os chakras e a gente vai começando a entender que a coisa vai fechando, que a coisa vai se encaixando, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. O chakra laríngeo é o chakra da autoestima, da expressão. E eu até deixei anotado aqui para falar para vocês que relacionamento não é competição. Muitos relacionamentos acabam porque eles são relacionamentos de competição. Ao invés das pessoas se unirem, se agregarem, elas competem. Quando elas competem, significa o quê? Que elas estão com bloqueio de chakra laríngeo porque elas não estão conectadas com a sua autoestima. Se ela tem baixa autoestima, ela precisa competir, porque ela não se basta. Faz sentido para vocês? Né? O que acontece com os relacionamentos de competição? As pessoas estão com os chakras superiores bloqueados e elas estão vivendo só pro ego. Se elas estão vivendo só pro ego, elas não estão com facilidade de se relacionar. Por quê? Elas não estão olhando para fora, elas só estão dando atenção pro ego. Elas têm autoestima baixa e elas competem. E isso não é só em relacionamento afetivo, isso é em sociedade, isso é em colegas de trabalho. Às vezes sociedades acabam por causa disso, porque a relação é de competição. Gente, competição é o que mais acaba com relacionamento, é o que mais acaba com sociedade. Ao invés de você se unir para agregar, você está se unindo para competir, tá? E isso acaba com muitos relacionamentos. E isso tem tudo a ver com o chakra bloqueado, tá? Vamos para a segunda linguagem do amor aqui, então. Na sequência eu tinha falado para vocês tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Qual é o chakra que a gente vai usar para poder expressar isso para as pessoas que a gente ama? Nós vamos usar o chakra umbilical, o plexo solar. Por quê? Porque ele é o chakra dos relacionamentos e da autoaceitação. Então é assim, ó, pensem bem. Se eu quero demonstrar para aquela pessoa que eu amo ela, e eu sei que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, concordam que eu vou ter que abrir mão de mim mesmo em muitos momentos, do que eu realmente queria fazer naquele momento, para me conectar e me relacionar bem com aquela pessoa, porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, então ela vai querer a minha presença. Entendem? Ela vai querer presença de qualidade. Ela vai querer que você se doe para ela, mesmo que seja por alguns minutos, tá? Então, para que você consiga fazer isso para as outras pessoas, você precisa ter autoaceitação, você precisa querer se relacionar bem com as pessoas. Porque se você não quiser se relacionar bem com as pessoas, é porque você tem problema no chakra umbilical, você tem ele bloqueado. E você não vai ter interesse em se relacionar bem com as pessoas. Você vai estar vivendo muito ainda pro ego, pro seu lado primitivo, só pros seus prazeres. Quem tem esse chakra bloqueado só vive pros próprios prazeres. Não tem vontade de se relacionar bem com as pessoas. É a pessoa que ela ainda é meio brutona, ela tem um perfil mais assim,
primitivo, eu gosto dessa palavra, meio primitivo, assim. Lembra dos primatas, né? Os primatas lá, se a gente vai estudar na história, eles não entendiam ainda o que era se relacionar, era uma coisa bem bruta, né? Quando eles queriam alguma coisa, eles iam lá e pegavam, era assim, sexualmente era assim, né? Se queria ter uma relação sexual, ia lá e pegava e fazia, era uma coisa bruta. Só que tem muito ser humano que ainda tá nessa frequência, né? Vivendo só de chakras inferiores, muito conectado com prazeres físicos, materiais, terrenos, né? A pessoa não tem interesse ainda em se relacionar. Então ela tem o chakra umbilical bloqueado, né? O chakra das emoções, ela não sabe lidar nem com as próprias emoções dela, ela vai ter dificuldade de se relacionar, por exemplo, tá? Ok? Deu para entender isso? Então, o chakra umbilical, ele é o chakra da autoaceitação, do empoderamento, dos relacionamentos, da gente lidar bem com as nossas emoções, né? Aí, se a gente lida bem com as nossas emoções, a gente começa a querer se relacionar bem com as pessoas, né? E aí, pessoal, estão gostando do tema? Né? Olha que interessante, né? A gente unir as 5 linguagens do amor com os chakras. Quando eu tive essa sacada, assim, eu achei muito legal como casa, né? Como os chakras casam com tudo, na verdade. Vamos lá, gente. Na sequência, nós vamos agora para a linguagem do amor, presentes. Bem, presentes, gente, eu correlaciono com o chakra básico, tá? Eu vou precisar me conectar com o meu chakra básico, por exemplo, para dar presentes para as pessoas, né? Por quê? Porque o chakra básico, ele é o chakra que nos liga muito à prosperidade, à parte material da vida, né? E a gente precisa disso. Lembra que eu falo que ele é o chakra mais terreno? É o chakra mais terra que a gente tem? Como ele é o chakra mais terreno, ele é o chakra da coisa mais material, né? Então a gente precisa, por exemplo, que esse chakra flua bem para nós termos nossa sustentação financeira, para que a gente queira ter um lar, uma casa, um teto, alimento, tudo que é de sustentação, para a gente se manter na vida, tá? Então esse é um chakra que ele precisa fluir bem até para que a gente possa ter coisas materiais, né? Porque concordam que a gente precisa disso para viver? A gente precisa ter um lar, a gente precisa ter alimentos, a gente precisa ter tantas coisas, na verdade, né? Hoje é muitas coisas que agregam a nossa vida, né? Então, vamos pegar aqui, ó, só aqui no meu contexto aqui agora, quantas coisas materiais tem aqui agora? Eu preciso de um celular para fazer essa live, eu tô usando um microfone lapela, eu tô usando um cachecol, tudo isso custa dinheiro, né? Tem um computador na minha frente, eu estou dentro de um consultório, por exemplo, esse consultório, ele é uma coisa material, eu preciso de dinheiro para manter ele, por exemplo, né? Então, entendem que o dinheiro é importante, a gente precisa olhar para isso com amor, né? Eu fiz uma live chamada Energia do Dinheiro, quem estava nessa live? Para a gente entender que o dinheiro serve à vida. E como o dinheiro serve à vida, ele serve aos relacionamentos também, né? Então, olha que legal, né? A gente poder ter dinheiro, por exemplo, para levar alguém num passeio no Dia dos Namorados. A gente precisa de dinheiro para isso, né? Para fazer uma viagem, sei lá. Então, eu vejo que ele precisa estar fluindo bem nas nossas vidas para a gente materializar aquilo que já está no mundo das ideias. Porque uma coisa é estar no mundo das ideias, outra coisa é a gente colocar energia material nisso. São coisas diferentes, entendem? Tá? Então, eu vejo que o presentes tem muito a ver com isso, tá bom? Com o nosso chakra básico, tá? Vamos para atos de serviço agora? Que é a 4ª linguagem do amor. Gente, atos de serviço. Deixa eu ver onde que eu anotei ele aqui. Tá, eu relacionei esse com o chakra cardíaco, tá? Por quê? Quando a gente serve alguém, né? Quando a gente faz alguma coisa por alguém, por exemplo, tô passando aí te pegar. Vou ajudar você naquela tua mudança. Poxa, deixa que eu vou te ajudar hoje, você não tá bem, eu vou ajudar a limpar a tua casa, por exemplo, né? É um exemplo. Para que você faça isso, você precisa ter seu chakra cardíaco fluindo bem. Ele precisa estar com a energia ativada, porque é a partir do chakra cardíaco que a gente olha para fora. Quer ver um exemplo que eu acabei de lembrar? Eu tinha uma colega de trabalho que eu sabia que a linguagem do amor dela era essa, tá? Igual a Lene falou que essa é a linguagem do amor dela, né, Lene? A linguagem do amor dela era o serviço, né? Atos de serviço. Aí ela fez uma cirurgia.
E ela precisou se afastar do trabalho por uns dias. Foi uma cirurgia de apendicite. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar, poxa, o que eu podia fazer para ela se sentir amada, né? Aí eu fiz umas comidinhas lá, um bolo e tal, e mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu sei que você fez cirurgia, não é legal estar recebendo visita, mas eu vou dar só uma passadinha bem rápida na sua casa que eu quero te levar umas coisas. Dela, tá bom. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu entreguei aquilo que eu mesma tinha feito, eu levei umas comidinhas, pensando assim, ela tem filhos, né? Então, como ela fez cirurgia, ela não ia poder estar cozinhando e tal. E eu dei aquelas coisas para ela para que ela pudesse até ter ali uma coisa legal para dar para os filhos. Isso ia tornar o dia dela melhor. E eu sei que ela se sentiu amada com isso, porque eu tirei do meu tempo para prestar serviço a ela. E eu entendia que essa era a linguagem do amor dela. Entendem que para mim ter essa atitude, eu preciso ter fraternismo? Digamos que eu seja uma pessoa que eu só olho pro meu umbigo, que eu sou totalmente egóica. Vocês acham que eu ia parar para pensar em agradar uma colega de trabalho? Vocês acham que eu ia parar para fazer um bolo para levar para ela? Eu ia gastar com isso? Entendem que daí a coisa não bate? Tá? Então, para que você expresse essa linguagem do amor para as pessoas, você precisa que o seu chakra cardíaco esteja fluindo bem, esteja ativo. Porque aí você vai estar vivendo numa frequência de empatia. Você vai estar vivendo numa frequência de olhar para fora. Numa frequência de altruísmo. O que é o altruísmo, gente? Ele é o contrário do egoísmo. O egoísmo olha para dentro, o altruísmo olha para fora. Quando a gente olha para fora, a gente sai do nosso mundinho e a gente começa a ver que a gente pode sim querer agradar as pessoas. E assim, gente, não tô falando pra gente ser bobão também, deixar as pessoas montarem na gente, não é nesse aspecto. Mas é no aspecto de sair um pouco do ego. Deu pra entender isso? E o chakra cardíaco, ele é o chakra da generosidade. Ele é o chakra da empatia. Então a gente precisa dessas características para expressar esse tipo de linguagem do amor para as pessoas. Faz ou não faz sentido isso para vocês, pessoal? Falem para mim se sim. Se faz sentido, falem sim. Só para mim saber se vocês estão me acompanhando aqui, tá? Pessoal que tá entrando, hoje eu vim fazer a live meio ruinzinha na garganta, mas tô aqui, ó, firme com vocês, tá dando certo, né? Tem um olhinho aqui também, Lene, você que trabalha com óleos. Eu tô com um olhinho de hortelã-pimenta, quem mais alguém aí trabalha com óleos. O dia todo cheirando ele tá me ajudando bastante. A Clara disse sim, que faz sentido, a Simone também. Viu só? Faz sentido, né, gente? Então, olha só. O que isso nos leva a entender? Que para nós termos relacionamentos saudáveis e felizes, a gente precisa que os nossos chakras estejam bem. Concordam? Não é? A Edna também falou que sim. Vamos para o último, então, aqui, que é o toque físico. O toque físico eu relacionei aqui com o chakra pubiano, tá? O chakra pubiano, ele é o chakra dos prazeres, né? Então, assim, ó, se a pessoa estiver bem conectada com o chakra básico dela, ela vai ter uma sexualidade saudável, ela vai ter vontade de tocar as pessoas, de abraçar as pessoas. Então, se ela se relaciona com uma pessoa que a linguagem do amor daquela pessoa é toque físico, ela precisa ter vontade de ter toque físico. Concordam? Senão ela não vai fazer. E se ela tiver vontade de ter toque físico, é porque a energia do chakra pubiano está bem ativa, está equilibrada. Acontece das pessoas terem bloqueio nesse chakra? Sim, acontece bastante, tá? A pessoa ter um problema do chakra pubiano, onde ela passa, por exemplo, a ter muita disfunção sexual, por exemplo, tá? Ela, por exemplo, a sexualidade para ela é uma coisa ruim, dolorosa, desagradável, que ela começa a não ter mais vontade de fazer, por exemplo. E isso tem muito a ver com a energia do chakra, tá? Às vezes tem outras coisas envolvidas, né? Quando eu trato alguém que tem essas questões, às vezes eu faço um tratamento multidisciplinar. A pessoa também vai na fisioterapia pélvica, entende? A pessoa faz outras coisas, mas a gente faz muito um trabalho de inconsciente também, para entender de onde é que veio esse bloqueio, tá? A gente trata o inconsciente dessa pessoa, as emoções reprimidas, e a gente trata energeticamente o chakra pubiano dessa pessoa, tá? Seja com acupuntura, seja com harmonização. E outra coisa, às vezes eu ensino a pessoa a fazer
o exercício em casa, aí ela fica ativando o chakra pubiano. Daqui a pouco ela vai melhorando, tá? E ela vai se conectando melhor com a sua própria sexualidade, ela vai se liberando de todos os problemas traumáticos que levaram a ela, e ela passa a gostar de ter toques físicos, né? E eu falei da sexualidade como um exemplo, mas tem outras coisas, esse é só um exemplo. E aí ela vai se relacionar muito melhor com uma pessoa que tem essa linguagem do amor, que é do toque físico. Tem uma outra questão até que eu nem coloquei aqui para falar para vocês, mas começou a fazer sentido para mim agora, que é o chakra cardíaco. Quando a pessoa tem esse chakra cardíaco bloqueado, por exemplo, ela tem também dificuldades com toque físico, sabia? Então esse chakra também entraria nisso. É aquela pessoa que ela é bem fechadona, assim, parece que ela tem uma couraça emocional. Você vai dar um abraço nela, ela é meio dura, assim, sabe? Ela não consegue te abraçar com aconchego, ela é dura. Vocês conhecem pessoas assim? O corpo dela é mais tenso. Dura, eu falo duro de duro mesmo, tá? De duro do corpo ser duro. Ela tem o trapézio aqui sempre meio tenso, meio durão, assim, ela é uma pessoa mais rígida. Então, automaticamente, ela vai ter dificuldades com toque físico. Se ela se relaciona com alguém que a linguagem do amor dessa pessoa é toque físico, pensem que a pessoa não vai se sentir amada, porque ela é dura, ela não consegue abraçar, agarrar. Aí vocês estão percebendo que começa a ter uma desarmonia entre essas duas pessoas e elas não conseguem se relacionar bem, porque uma não está fazendo o que a outra precisa. Porque o que a outra precisa é da linguagem do amor dela. Então a gente precisa tanto entender a nossa linguagem do amor como a dos outros, para que a gente consiga se equilibrar. E além disso, a gente precisa se tratar, né? A gente precisa ter os nossos chakras fluindo bem para que a nossa vida esteja bem, para que a gente consiga expressar tudo que é natural. Gente, sexualidade boa é natural, se relacionar bem, querer se relacionar é natural, querer abraçar as pessoas e ter toques físicos é natural, saber se expressar é natural e ser conectado com seu discernimento é natural. Agora, se a gente não tem alguma dessas coisas, é porque a gente está bloqueado? Quem já fez meu curso sabe, a gente fala lá dos corpos sutis, tem a consciência. A consciência é um corpo mais elevado nosso. A consciência, ela sabe disso tudo, ela quer isso tudo. Mas até chegar no nosso corpo físico, a gente tem um monte de outros corpos. E a gente tem bloqueios, gente, nesses corpos. E esses bloqueios nos impedem de ser quem nós nascemos para ser. Eles impedem de nós nos manifestarmos da nossa forma mais normal, mais sadia, mais equilibrada. Tá? Então lembra que eu falei? Tudo isso que eu falei é normal. Se eu tenho dificuldade com isso é porque eu tenho um bloqueio. Elizabeth, então eu não sou normal? Não é isso. Você é normal, porque você é sua consciência também. O que acontece é que a tua consciência não está conseguindo entrar no teu corpo físico, porque você está com bloqueio. A gente tem que limpar, gente, esses bloqueios e tirar eles, porque quando a gente tira, a gente fica só com a nossa essência. E quando a gente fica com a nossa essência, com a nossa consciência, aí nós nos manifestamos com a nossa natureza. E daí tudo isso flui normal. Inclusive os relacionamentos sadios, saudáveis, tá? Pessoal, tem gente que tá aqui comigo desde o começo, né? Então eu tô fazendo agora esse fechamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: que acharam, conseguiram entender a relação das 5 linguagens do amor com os chakras? Digam pra mim sim, tá? Se alguém tem alguma pergunta, já coloca aqui nos comentários a pergunta agora, porque eu já tô finalizando aqui com vocês, tá? A gente fez essa correlação tão interessante, né? Das 5 linguagens do amor com o nosso corpo, os nossos chakras e principalmente com os nossos bloqueios, né? A gente entendeu que às vezes a gente tem um bloqueio que nos impede de manifestar aquilo que a gente precisaria manifestar. E aí a pessoa que a gente se relaciona não se sente amada, porque ela não tá recebendo aquilo que ela precisava, tá? Então vamos lá, recapitulando aqui pra gente fechar. Sim, muito bem, Edna.
As 5 linguagens do amor, então, né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E nós fizemos uma correlação das 5 linguagens do amor com os chakras, né? E a gente entendeu que alguns bloqueios energéticos das nossas vidas nos impedem de expressar a linguagem do amor que as pessoas precisam, né? E assim, a partir dessa live, eu acredito, né, que todo mundo conseguiu identificar qual é a sua. Algumas pessoas falaram ali, né, qual é a sua linguagem do amor. Eu falei pra vocês que a minha é palavras de afirmação, lembram? E aí vocês também vão pensando aí qual é a linguagem do amor das pessoas que vocês se relacionam, tá? Para aí vocês começarem a colocar tudo isso em prática. Agora, se vocês perceberam que vocês têm dificuldade de expressar essa linguagem do amor da pessoa, então vocês depois me chamem no direct que a gente conversa, tá? Porque a gente precisa entender onde é que tá o bloqueio e tirar esse bloqueio da sua vida, tá? Tem que limpar ele, é possível. A gente tira o bloqueio e quando você tirar o bloqueio, aí você vai conseguir. Vai conseguir e eu garanto que você vai ter relacionamentos muito melhores, tá? Então tudo isso é natural. A gente precisa saber expressar tudo isso natural. A gente precisa querer comprar presentes, a gente precisa querer ficar 100% de presença com as pessoas, a gente precisa querer expressar o que a gente sente pelas pessoas, a gente precisa querer ter toque físico com as pessoas e a gente precisa querer servir as pessoas. Não quer dizer que você vai querer isso o tempo todo, porque você tem sua linguagem do amor também, você tem seu jeito de ser também, né? Mas a gente precisa desenvolver tudo isso de forma saudável, porque isso faz parte de nós. E o que eu quero dizer para fechar a live para vocês é que o chakra frontal e o chakra coronário, eles são os chakras que, se ativos, porque eles são chakras superiores, a gente vai sim se conectar com tudo isso. Então, eles são os chakras que eles vão integrar tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Eu até deixei anotado para falar para vocês assim, ó, a integração de todos os chakras, né, os chakras superiores, né, qualificando isso, ou seja, a gente passa a ter discernimento. O que é discernimento? É fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que é o melhor para todos, não só o melhor para mim. Se eu tenho os chakras superiores ativados, eu faço o melhor para todos, não só fico pensando nos meus prazeres, né? Lembra que eu falei agindo de uma forma primitiva, né? Então, para fechar tudo isso, a gente usa sim os chakras superiores também para expressar todas as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor. A gente precisa desses chakras ativados, tá, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês, né? Estamos chegando em 1 hora de live. Pessoal que entrou aqui agora, quero dizer para vocês que o tema hoje foi as 5 linguagens do amor. Não sei quem conhece ou não essa teoria, trazida para nós pelo autor Gary Chapman, que é incrível. E hoje eu fiz uma correlação das 5 linguagens do amor com os nossos chakras, para que a gente entenda também que é natural que a gente consiga expressar todas essas linguagens do amor. Consegui chegar em 1 hora de live com a garganta bem ruim. Tive que parar aqui um pouquinho, mas deu tudo certo, me desafiei, tô bem feliz por isso. Tô bem feliz de estar com vocês, né? Segunda-feira que vem, nós vamos ter uma live muito legal, eu vou trazer uma convidada, que é a Eliane Alberton, e nós vamos falar sobre os arquétipos, então vocês precisam vir, tá? Às 8 da noite, na próxima segunda-feira, eu acho que vai ser dia 20, se eu não me engano. E aí nós vamos entender o que são arquétipos e como a gente pode usar eles nas nossas vidas para se desenvolver. Então vai ser uma live muito bacana, pessoal. Vocês não podem perder segunda-feira que vem a live sobre os arquétipos, tá? Pessoal que tá entrando agora, essa live vai ficar gravada. O contexto ficou muito legal, ao meu ver, apesar da minha voz não estar muito boa. Mas eu acho que é muito importante para todo mundo saber a sua linguagem do amor e das pessoas que se relacionam. Porque aí, gente, a vida dá um boom, tá? E quem quiser ler o livro, quem não leu ainda, eu recomendo bastante a leitura desse livro, tá? Bastante mesmo. Eu tô sem nenhum aqui pra mostrar pra vocês. E ele é um livro bem barato. Eu até tava olhando na internet, aí custa uns R$30. E a gente consegue dar um boom nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Então vale muito a pena mesmo, tá?
Então é isso, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou indo, tá, pessoal? E depois, quem quiser, né, ver a gravação da live, vai ficar aí, manda pros amigos, depois ela vai pro YouTube, tá bom? Foi um prazer estar com vocês até agora, gratidão enorme, quero desejar para todo mundo uma semana incrível, maravilhosa, cheia de boas energias, de desenvolvimento pessoal para todo mundo e que a gente consiga nos conectar com a nossa essência e que a gente consiga ter felizes relacionamentos com as pessoas. Beijão, queridos. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.